Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo Professor Francinaldo e é um imenso prazer estar aqui com vocês para mais uma aula do curso básico de Física para iniciantes. Na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo exercícios sobre aplicações das leis de Newton. Então se prepara aí e vamos embora para mais uma aula. Nesta aula nós vamos estar resolvendo uma questão do livro How the Heisnick Walk, que está na 9ª edição do volume 1, Mecânica. A questão ela diz o seguinte: o bloco A tem massa de 4 kg e o bloco B tem massa de 2 kg. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco B e o plano horizontal é μ igual a 0,5. O ângulo do plano inclinado sem atrito é 30 graus. A polia serve apenas para mudar a direção do fio que liga os blocos. O fio tem massa desprezível. Determine, letra A, o módulo da aceleração dos blocos e letra B, a atração do fio. Bom, basicamente o que nós devemos fazer é analisar todas as forças que estão atuando nesse sistema. Então veja só, se você olhar para o bloco B, quais as forças que estão aplicadas no bloco B? Então vamos identificar juntos. Para este bloco B, como foi dado a massa do bloco B, nós vamos ter a força peso. Podemos representar aqui, por esse vetorzinho, o peso do bloco B. Além do peso do bloco B, quais as outras forças que nós temos atuando no bloco B? Lembrem-se que o bloco B está em contato com uma superfície. Quando você tem um corpo em contato com superfície, vai existir uma força que nós chamamos de força normal. A força normal é uma força de reação de apoio. É uma força que surge quando você tem um objeto em contato com uma superfície. E esta força ela tem a seguinte característica. A gente representa geometricamente o vetor normal como sendo um vetor saindo da superfície e perpendicular à superfície. Portanto, essa daqui vai ser a direção e o sentido do vetor normal que vai atuar neste bloco B. Bom, identificadas essas duas forças que atuam no bloco B, vejam que ambas estão na direção vertical. Mas vale ressaltar que o problema diz que existe atrito entre a superfície do bloco B e este plano horizontal. Se existe atrito, então vai surgir uma força de atrito contrária ao movimento ou à tendência de movimento. Bom, o problema ele é bem claro. Diz que o coeficiente de atrito cinético, o fato dele falar em coeficiente de atrito cinético, quer dizer que existe um movimento para o sistema. Então, existe um atrito que seria o quê? Uma força contrária ao movimento desse sistema. Então, vamos identificar juntos qual seria o sentido da aceleração para este bloco B. Professor, e como é que é feito isso? Veja só, você percebe que o bloco A ele tem uma massa maior do que a massa do bloco B. E, consequentemente, esse bloco A está em um plano inclinado sem atrito. Então, naturalmente, o que é que vai acontecer com esse sistema? A tendência é esse bloco A, ele simplesmente puxar o bloco B através desse fio, exercendo uma tração, de tal maneira que este bloco A ele vai sofrer uma aceleração neste sentido. Então aqui seria o sentido da aceleração para o bloco A, que por sua vez será transmitida para o bloco B, devido a essa força de tração no fio. O bloco B ele vai ser submetido a uma aceleração, que vai estar na direção horizontal e no sentido da direita para a esquerda. Uma vez identificado o sentido do movimento do sistema, olhando para o bloco B, uma vez identificado o sentido do movimento do bloco B, é possível nós representarmos a força de atrito. Veja que a força de atrito ela sempre surge contrária ao movimento ou à tendência de movimento. Nesse caso, como o bloco B ele vai se movimentar para a esquerda, portanto, a força de atrito ela será contrária a este movimento. Então vai surgir aqui uma força de atrito na direção horizontal, só que apontando para a direita. Então vamos chamar aqui de força de atrito, que é uma força de atrito cinética, dinâmica. Beleza, turma? Professor, existe alguma outra força, além dessas três, atuando sobre o bloco B? Claro, existe sim, exatamente devido a este fio que está conectando o bloco B com o bloco A. Vai surgir uma força de tração devido a esse fio estar sendo tracionado. Então, o bloco A, a tendência é puxar o bloco B para a esquerda. Uma vez identificado as forças que atuam no bloco B,
Vamos agora identificar as forças que atuam no bloco A. Interessante que a diferença aqui é que o bloco A está num plano inclinado. Então, muito cuidado quando você estiver estudando o plano inclinado. Aplicar a segunda lei de Newton para o plano inclinado é extremamente importante você estabelecer primeiro o sistema de referência. É importante nós estabelecermos um sistema de referência para depois nós analisarmos as forças que irão atuar neste bloco A sobre o plano inclinado. Então vamos considerar, turma, que nós temos o seguinte sistema de referência. Vamos considerar que o eixo X seria esse eixo que está na mesma direção do plano inclinado. Então vamos convencionar para esse nosso sistema de referência que o eixo X é representado na mesma direção do plano inclinado. Então está aqui o nosso eixo X, enquanto que o eixo Y será um eixo perpendicular ao plano inclinado. Então está aqui o nosso sistema de referência, considerando esse bloco A exatamente na origem desse sistema de referência. Agora sim, agora você pode representar as forças que atuam no bloco A. E quais são elas? Ora, as forças que vão atuar no bloco A, devido ao bloco A ter massa, nós vamos ter a força peso, que é uma força de atração gravitacional, que por sua vez está direcionada ao centro da Terra. Portanto, a direção da força peso é na vertical e apontando para baixo. Aqui nós representamos o peso do bloco A. Beleza, percebam que este peso ele está inclinado em relação a esse sistema de referência que nós estamos adotando para o bloco A. Basicamente, a força peso está no terceiro quadrante, beleza? Bom, e agora, professor, além da força peso, sobre o bloco A existem outras forças. A atração, devido à conexão deste bloco A por esse fio até o bloco B. Então aqui nós vamos ter uma força de tração. Deixa eu representar essa força de tração pela cor azul. Então aqui nós temos a força de tração. Interessante ressaltar que devido nós termos o mesmo fio conectando o bloco A até o bloco B, da mesma forma, é o mesmo fio que conecta o bloco B até o bloco A. Então, como este fio ele é ideal, logo a tração aqui, ó, no bloco A é exatamente igual à tração aqui no bloco B. Essas duas trações elas são iguais, uma vez que nós estamos trabalhando com um fio inextensível, um fio ideal. Beleza? Vamos lá. Além da tração e do peso do bloco A, quais são as outras forças? Lembre-se que o bloco A está em contato com uma superfície. Se está em contato com superfície, vai surgir uma força normal. E essa força normal, ela sempre surge perpendicular à superfície de contato e saindo da superfície. Dessa maneira, a normal está na direção Y, apontando no sentido positivo do eixo Y. Beleza. E agora, professor, existe atrito para o bloco A? A questão fala que o atrito que vai existir é apenas entre o bloco B e o plano horizontal. Então, para esse plano inclinado, ele deixa claro que não existe atrito. Se não existe atrito, então as únicas forças que irão atuar neste bloco A serão a tração, a normal e a força peso. Dessa maneira, nós acabamos de representar todas as forças que atuam nestes dois blocos, tanto no bloco A quanto no bloco B, além de identificar o sentido da aceleração desse sistema. Lembre-se, o nosso objetivo nesta questão é determinar o módulo da aceleração dos blocos, assim como a tração nesse fio. Então vamos fazer isso. O que eu sugiro agora é nós aplicarmos a segunda lei de Newton para cada um desses blocos separadamente. Então, se você olha para o bloco B, por exemplo, você pode aplicar a segunda lei de Newton. Vamos encontrar as equações que serão geradas através da aplicação da segunda lei de Newton para este bloco B. Olhando para o bloco B, eu representei aqui, para facilitar a visualização, o bloco B esse daqui. Aqui nós temos o bloco B e aqui nós temos o bloco A. Bom, turma, olhando para o bloco B, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Lembrando que para o bloco B, o sistema de referência que a gente adota seria o eixo X na direção horizontal, enquanto que o eixo Y estaria na direção vertical. Seguindo esse sistema de referência para o bloco B, como ficaria a aplicação da segunda lei de Newton na direção X? Veja que na direção X, segunda lei de Newton vai ficar força resultante na direção X é igual ao produto da massa vezes a aceleração na direção X.
Lembrando que essa aceleração na direção x é justamente o valor desta aceleração a. Então posso deixar simplesmente a, tá certo? Onde esse a é a aceleração do sistema, que devido os dois blocos estarem conectados com o mesmo fio, a aceleração deste bloco B será a mesma aceleração deste bloco A. Beleza, professor, mas quem será a força resultante? A força resultante na direção x seria a soma de todas as forças que estão atuando no bloco B nesta direção horizontal. E quem são as forças? Nós temos a força de atrito e a força de tração. Lembrando que a tração vai ser positiva, uma vez que está no mesmo sentido da aceleração, enquanto que a força de atrito vai ser negativa, uma vez que está no sentido contrário à aceleração. Como nós temos apenas essas duas forças na direção horizontal, a soma delas é igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Vamos guardar esta equação que foi obtida ao aplicarmos a segunda lei de Newton para a direção x. Vamos agora aplicar a segunda lei de Newton para a direção y, para ver o que é que nós vamos obter. Então, na direção y, segunda lei de Newton vai ficar força resultante na direção y é igual à massa do bloco B vezes a aceleração na direção y. Ora, professor, na direção y nós não temos aceleração, uma vez que não há movimento na direção vertical. Exatamente, se não há movimento, a aceleração é igual a zero na direção y. Logo, o que é que está acontecendo? Está acontecendo um equilíbrio na direção vertical. Perceba que este bloco B ele nem sobe nem desce, justamente porque esta força normal tem uma intensidade igual à força peso e estão apontando em sentidos contrários. Então, a força normal está equilibrando a força peso. Dessa maneira, você pode afirmar simplesmente que a normal do bloco B é justamente igual ao peso do bloco B. Professor, podemos calcular a força normal? Podemos sim. Uma vez que a normal do bloco B é igual ao peso, qual a fórmula do peso? O peso é igual à massa vezes a gravidade. Para o bloco B, vai ficar simplesmente a massa do bloco B. Quanto equivale a massa do bloco B? O bloco B tem uma massa de 2 kg. Então vai ficar 2 que multiplica a gravidade. A gravidade, quando a questão ela não fornece, você pode considerar, tá certo, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gravidade ficaria igual a 10. Desta maneira, afirmamos que a normal para o bloco B, que tem uma intensidade igual à força peso do bloco B, é justamente igual a 2 vezes 10, que dá 20 newtons. Acabamos de determinar o valor da normal para este bloco B. E por que essa equação aqui, este resultado, vai ser importante para a gente, professor? Vai ser importante justamente para determinarmos esta força de atrito desta primeira equação. Veja que na primeira equação que nós obtivemos, ao aplicarmos a segunda lei de Newton para a direção x, nós temos tração menos a força de atrito é igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Você deve lembrar que a força de atrito pode ser determinada através da seguinte fórmula: coeficiente de atrito vezes a normal. Então, calculando a força de atrito, nós vamos obter que a força de atrito que vai atuar neste bloco B será igual ao coeficiente de atrito cinético, que por sua vez foi dado no problema, vale 0,5, multiplicado pela força normal, normal que está atuando no bloco B. E a normal que atua no bloco B tem uma intensidade igual à força peso, que por sua vez dá 20 newtons. Dessa maneira vai ficar 0,5 vezes 20. E quanto é 0,5 vezes 20? Força de atrito no bloco B é justamente igual a 10 newtons. Encontramos o valor da força de atrito. Essa força de atrito você vai substituir justamente nesta primeira equação. Dessa maneira, turma, nós teremos que esta primeira equação ela vai ficar simplesmente tração menos a força de atrito, que nós já calculamos, vale 10 newtons, será igual à massa do bloco B, lembrando que o bloco B tem uma massa de 2 kg, então a massa do bloco B é 2, vezes a aceleração que nós queremos determinar neste problema. Guarda esta equação, já que nós não conhecemos o valor da tração, muito menos sabemos o valor da aceleração. Vamos chamar este resultado de equação 1. Esta equação 1 foi possível encontrar ela a partir da aplicação da segunda lei de Newton para o bloco B, tanto na direção x quanto na direção y. Vamos agora, turma, aplicar a segunda lei de Newton para este bloco A. Preste a sua atenção. Olhando para o bloco A,
quais são as forças que estão atuando neste bloco A. Nós temos a tração devido ao fio, nós temos o peso do bloco A que aponta na direção vertical para baixo, pois considera-se que o centro da Terra está logo abaixo do bloco A, e a normal devido ao contato do bloco A com a superfície. Lembre-se que, como é uma superfície perfeitamente lisa, não há atrito entre o bloco A e a superfície. Logo, as únicas forças que atuam no bloco A são essas três. Vejam que nós estamos considerando para o bloco A esse sistema de referência. Então, isso é uma dica valiosa. Quando você estiver trabalhando com plano inclinado, considere um sistema de referência onde o eixo X está na mesma direção do plano inclinado, enquanto que o eixo Y estará na direção perpendicular a este plano inclinado. Esta é a primeira dica valiosa que eu quero deixar na análise da segunda lei de Newton para este bloco A, que está sobre um plano inclinado. Bom, uma vez que você já adotou o seu sistema de referência, percebam que a tração está ao longo da direção X, a normal está ao longo da direção Y e a força-peso está inclinada. Está ali no terceiro quadrante, inclinado, tá certo? E o que a gente faz quando a gente tem um vetor, uma força que está inclinada no nosso sistema de referência? A gente faz a decomposição em termos de componentes. Então vamos decompor esta força peso, o peso do bloco A, em duas componentes. Uma componente na direção X, que nós vamos simplesmente batizar de PAX, que seria a componente do peso do bloco A na direção X. E a outra componente na direção Y, que nós vamos chamar simplesmente de PAY. Esta força PA, fazendo a decomposição, nós podemos representar ela em termos dessas duas componentes. Uma componente na direção X e a outra componente na direção Y. Vamos agora, turma, para a segunda dica extremamente valiosa. Percebam que o problema, ele deixa bem claro que o plano inclinado, ele tem um ângulo, ou ele forma um ângulo de 30 graus com o horizontal. Consequentemente, para este sistema de referência, este peso ele está inclinado. E aí a dica valiosa que eu quero passar para vocês é que, geometricamente falando, este ângulo do plano inclinado, ele é exatamente igual ao ângulo que esta força-peso faz com o eixo Y, tá certo? Então não esqueçam disso. Geometricamente, este ângulo do plano inclinado sempre será igual ao ângulo entre a força-peso e o eixo Y, desde que você esteja adotando o sistema de referência que nós amarramos aqui, onde o eixo X está na direção do plano inclinado, enquanto que o eixo Y está numa direção perpendicular ao plano inclinado. Dessa maneira, como a força-peso está inclinada neste terceiro quadrante, logo o ângulo do plano inclinado será geometricamente igual a esse ângulo entre a força-peso e o eixo Y. Então, isso é uma dica extremamente valiosa. Tem como nós provarmos isso geometricamente, só que nós não vamos fazer a demonstração, tá certo? Então, aceita esta dica e pode utilizar ela sempre que você estiver trabalhando com plano inclinado, analisando a segunda lei de Newton para objetos que estejam em um plano inclinado. Beleza? Desde que você tome este sistema de referência que nós estamos adotando aqui. Bom, então agora sim, agora nós podemos aplicar a segunda lei de Newton para este bloco A que está sobre este plano inclinado. Lembrando que este bloco A, ele vai descer o plano inclinado por uma aceleração que está sendo indicado logo aqui acima. Beleza? Então nós já sabemos a direção e o sentido da aceleração. Então dá para nós aplicarmos tranquilamente a segunda lei de Newton. Como é que vai ficar a segunda lei de Newton para este bloco A? Veja só, segunda lei de Newton, você aplica tanto para a direção X quanto para a direção Y. Aplicando a segunda lei de Newton na direção X, teremos força resultante na direção X é igual a massa do bloco A vezes a aceleração na direção X. Ok, professor, e agora? Agora você vai calcular a força resultante na direção X. Quem é a força resultante? É a soma de todas as forças naquela direção. E na direção X, que seria essa direção do plano inclinado, nós temos duas forças, a tração e a componente X do peso. Percebam que a componente X do peso está no mesmo sentido da aceleração. Portanto, esta componente X do peso será positiva, enquanto que a tração aponta no sentido contrário à aceleração. Logo, a tração terá um sinal negativo. Como só tem essas duas forças, a soma delas é igual à massa do bloco A vezes a aceleração. Essa aceleração x é exatamente esta aceleração A que está indicada logo aqui acima, que por sua vez nós queremos determinar neste problema.
Professor, para por aqui? Olha, antes de nós pararmos, vamos fazer o seguinte: é possível nós calcularmos o valor da componente x deste peso. Perceba que a componente x ela está oposta ao ângulo. Então, nós podemos escrever a componente x da seguinte maneira: é a componente que está oposta ao ângulo. Se está oposto, ele está associado ao seno deste ângulo. Então, podemos escrever a componente x como sendo o peso do bloco A vezes o seno deste ângulo, que é 30 graus. Lembra daquela outra dica que eu já dei em aulas anteriores? Quando você faz a decomposição de um vetor, você obtém duas componentes. Para você identificar quais das componentes está associada ao seno e ao cosseno, você utiliza a seguinte dica: quem encosta é cossa, quem encosta é cosseno. Então, a componente que encosta no ângulo está associada ao cosseno. A outra componente que não encosta no ângulo estará associada ao seno, que é o caso do peso PAX. O peso PAX não está tocando, não está encostando no ângulo, por isso que ele está associado ao seno. Vamos agora determinar este peso PAX. Quem vai ser PAX? Vai ser simplesmente o peso do bloco A, mas o peso do bloco A é a massa do bloco A vezes a gravidade, multiplicado pelo seno de 30. Substituindo os valores, teremos que o peso do bloco A será igual, PAX é igual a massa do bloco A. Quanto é que vale a massa do bloco A? Foi dado no problema, vale 4 kg. Então, 4 que multiplica a gravidade, que nós estamos arredondando para 10, vezes o seno de 30, que é nada mais que 1/2, ou 0,5. 4 vezes 10 dá 40. 40 dividido por 2 é igual a 20. Logo, a componente x do peso tem uma intensidade de 20 newtons. Beleza, agora a gente pode pegar isso daqui e substituir nesta equação. E aí nós vamos obter o seguinte, que a componente x do peso vai dar 20, menos a tração, e isso é igual à massa do bloco A, que nós já sabemos que é 4, vezes a aceleração que nós queremos determinar. Então, obtivemos aqui esta segunda equação. Então, guarda esta equação, que ela será extremamente útil daqui a pouquinho. Professor, e como ficaria a segunda lei de Newton para a direção y? Para a direção y seria o seguinte, seria a soma de todas as forças na direção y é igual à massa do bloco A vezes a aceleração. Mas quem são as forças que estão atuando na direção y? Seria a normal e o peso, só que a componente y do peso. Então, dessa maneira, como na direção y não há movimento, não há aceleração, essa aceleração é zero, o que nos faz concluir que a força resultante na direção y vai ser igual a zero. Isso quer dizer que existe um equilíbrio na direção y para este bloco A. Dessa maneira, turma, para que haja equilíbrio na direção y para este bloco A, numericamente falando, esta normal ela tem que ser exatamente igual à componente y do peso. Então, NA é igual à componente y do peso. Professor, precisa calcular? Se você quiser calcular, como é que você faria? Só lembrar que a componente y do peso está encostando no ângulo. Quem encosta é cossa, quem encosta é cosseno. Para determinarmos esta componente y do peso, seria simplesmente o peso do bloco A vezes o cosseno de 30 graus. Substituindo, quem é o peso do bloco A? Seria a massa vezes a gravidade, que multiplica o cosseno de 30. Aí você substituiria. Componente y do bloco A ficaria o peso do bloco A, que seria massa vezes a gravidade, que vai dar 4 vezes 10, que multiplica o cosseno de 30. Aqui eu não vou finalizar essa continha, por quê? Porque para este bloco A não existe atrito. Então não será necessário eu calcular essa normal. Tá certo? Então vou deixar essa equação indicada, não vou realizar o cálculo até o finalzinho, pois esta equação ela não será útil para a gente, uma vez que o bloco A nós não temos atrito. Se não temos atrito, não há necessidade de nós determinarmos este valor da força normal. Mas se você quisesse determinar ou calcular o valor da normal, o caminho seria esse daqui que foi indicado. Beleza? Bom, então vamos resumir. Ao aplicar a segunda lei de Newton para o bloco B, nós obtivemos esta equação 1, que é T menos 10 igual a 2 vezes A. Então, T menos 10 igual a 2 vezes A. E ao aplicarmos a segunda lei de Newton para o bloco A,
nós obtivemos essa segunda equação, que é 20 menos t igual a 4a. 20 menos t igual a 4a. Percebam, turma, que resolver questões de aplicação da segunda lei de Newton, em geral, vai nos levar a resolver um sistema de equação. Nesse caso aqui, nós temos um sistema formado por duas equações e duas incógnitas, que são a aceleração e a tração. Como eu já falei, nós podemos resolver esse sistema de diversas formas. Existe um método da substituição, existe um método da soma e existem outros métodos. Só que é muito simples, para este caso, você resolver esse sistema pelo método da soma. Uma vez que, olhando para as duas equações, você percebe que existem termos que têm a mesma intensidade, só que sinais contrários. Logo, se você somar essas duas equações, você percebe que esses termos que têm sinais diferentes e o mesmo módulo, a mesma intensidade, eles serão anulados, que é o caso da tração. Então vamos resolver esse sistema pelo método da soma. Ao somarmos essas duas equações, lembrando, como é que a gente soma? A gente soma todo mundo que está antes da igualdade e depois soma todo mundo que está após a igualdade. Ao somarmos esses caras que estão antes da igualdade, nós temos t menos 10, aí você somaria com 20 menos t. Percebam que aqui nós temos t e aqui nós temos menos t. Nesta soma, esses dois caras, eles irão ser anulados. Então, eles se anulam. E o que é que sobra? Vai sobrar simplesmente 20 menos 10. Então, aqui nós teremos 20 menos 10 igual... Aí, aqui no segundo membro, você tem 2a somado com 4a. Mas quanto é 2a somado com 4a? Como eles têm a mesma parte literal, a gente pode somar tranquilamente. É como se você estivesse colocando o a em evidência e somando simplesmente os coeficientes. 2 mais 4, que dá 6. Então, o resultado de 2a mais 4a é simplesmente 6a. Aqui do lado esquerdo, 20 menos 10 é justamente igual a 10. E agora, professor, agora você vai isolar a aceleração. Para isso, você pega esse 6 que está multiplicando e passa ele para o outro lado da igualdade. Ao fazermos isso, este cara ele vai com a operação inversa. Se ele estava multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 10 dividido por 6 igual a A. E quanto vale 10 dividido por 6, professor? 10 dividido por 6 vai dar uma dízima, 1,666666. Vamos arredondar esse resultado simplesmente para uma aceleração igual a 1,6667 metros por segundo ao quadrado. Então, fazendo o arredondamento, já que o valor vai dar uma dízima, vamos pegar até a quarta casa decimal. Pegando até a quarta casa decimal, nós estamos arredondando a última casa, beleza? Então, a aceleração é aproximadamente isso. Professor, poderia considerar 1,7? Pode também. Tudo vai depender do problema, tá certo? Em geral, numa prova, você vai ler o enunciado da prova, vai ler as instruções da prova. E nas instruções, ele vai deixar isso bem claro, tá certo? Então, veja só, a aceleração é aproximadamente 1,7 metros por segundo ao quadrado, ou 1,67, beleza? Bom, calculado a aceleração, agora nós temos condições tranquilas de determinar o valor da tração. Basta você substituir esta aceleração em uma das duas equações. Vamos agora substituir o valor da aceleração na primeira equação. E aí nós vamos obter o seguinte. Primeira equação, t menos 10 é igual a 2 vezes a. Mas quanto equivale a tração? É o que nós queremos determinar agora. T menos 10 é igual a 2 vezes o valor da aceleração nós já encontramos. 1,6667. 1,6667. Isso foi um arredondamento que nós fizemos na quarta casa decimal. Quem não quisesse arredondar, poderia colocar 1,6666. Ou simplesmente 1,6, tá certo? Então, é mais questão de arredondamento, de aproximação. Beleza? Bom, então vamos lá, continuando. Joga isso na calculadora. T menos 10 é aproximadamente igual. 2 que multiplica 1,6667. Quanto é que vai dar isso? Isso daqui vai resultar em 3,3334, aproximadamente. Logo, isolando a tração, nós teremos, repete o que já está do outro lado, que é 3,3334,
E esse 10 que estava negativo, ao passar para o segundo membro, ele vem com sinal trocado, com a operação inversa. Logo, o valor da tração é 3,3334 mais 10. Isso vai dar 13,3334 newtons, já que o que nós acabamos de determinar foi o valor de uma força, a força de tração que está ocorrendo naquele fio. Beleza? Então, com isso, turma, nós finalizamos essa nossa questão, cujo objetivo era determinar o módulo da aceleração dos blocos, que nós encontramos. O valor da aceleração foi de aproximadamente 1,66 metros por segundo ao quadrado. E em seguida, o problema pediu para determinar o valor da tração no fio. E aí nós encontramos o valor da tração, que deu aproximadamente 13,33 newtons. Dessa maneira, nós finalizamos esta nossa aula. Quero agradecer imensamente a todos vocês que acompanharam esta aula até o momento. Dizer que quaisquer dúvidas podem deixar nos comentários, que eu estarei prontamente respondendo cada uma das perguntas. E outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.